irão pautar como tema a caridade segundo o apóstolo Paulo. Para que a gente possa começar as nossas atividades, nós trouxemos uma mensagem do livro Vinha de Luz, cujo título é Porta Estreita. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizado de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo e, porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Convidamos a todos a orar. Senhor Deus, Mestre Jesus, aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando esclarecimento, a fortaleza, a certeza de que o Evangelho de Jesus é o nosso manual de boa conduta. Que Jesus é o nosso modelo e guia, e através dos seus exemplos, ensinos, ações e bem como seus comentários, que nós devemos traçar as nossas rotas, devemos dar os nossos passos, devemos escolher a porta estreita que é a porta da correção. Agradecemos, Pai amado, a oportunidade de estarmos aqui e pedimos que o Senhor estenda os braços sobre aqueles que não puderam vir até aqui, por algum motivo, ou por alguma situação de enfermidade física, trazendo para nós a certeza de que o Senhor está em todos os lugares e que as nossas orações e pensamentos estarão atingindo a cada uma das pessoas que nós pensarmos aqui e que os nossos bons pensamentos irão até eles e atingi-los. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui e hoje pedimos aos Espíritos que tratam bem as atividades desta casa, que nos orientem, que nos intuam e que façam com que a gente possa transmitir exatamente aquilo que o Evangelho de Jesus nos trouxe. Obrigado, Pai amado, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. O tema que a gente escolheu, o tema que foi colocado na pauta de hoje, é um tema que traz a maior das virtudes, a caridade. E no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a caridade na visão de um grande nome do cristianismo redivivo, que foi o apóstolo Paulo. Para falarmos da caridade de Paulo, é necessário que a gente comente como foi a vida dele. A princípio, a gente tem que lembrar que na Cilícia, mais especificamente em Tarso, vivia um homem chamado Saulo. Nasceu por volta do ano 5, entre 5 e 10, não precisamente, os historiadores não têm precisão, da era cristã. E Saulo, ele nasceu nesta região e foi criado através das relações que seus pais tinham, embora sendo judeus, dentro de uma condição de aprendizado, de escolaridade, com alguns privilégios que a cidadania romana trazia. Então, Saulo nasce em Tarso e vai estudar com os privilégios da cidadania romana, através das considerações e das relações que seus pais tinham para com o Império Romano. Nos primeiros anos, Saulo frequentou a sinagoga, estudou as antigas escrituras, aprendeu muita coisa, inclusive a arte de ser tecelão. Adolescente, Saulo seguiu para Jerusalém e passou a ser discípulo de um homem chamado Gamaliel, no Templo de Salomão. Saulo, portanto, foi preparado desde criança
para ser um grande nome dentro daquilo que se colocava como verdade única, imutável, que eram as antigas escrituras. Foi preparado para aqueles que conhecemos dentro da liturgia como doutores da lei. Saulo era esse indivíduo, um ardoroso defensor de Moisés, um ardoroso defensor das antigas escrituras e, consequentemente, quando aparece a figura de Jesus, ele se incomoda e começa a perseguir os cristãos. Saulo foi o mais implacável dos perseguidores dos cristãos. Na casa do caminho, onde se juntavam pessoas que tinham o lado da caridade que Jesus tanto apregoava, muitas vezes aqueles que faziam parte desta casa eram vítimas das perseguições de Paulo. Saulo, não é Paulo ainda, o Paulo vai aparecer daqui a pouquinho. Saulo continuava nas suas perseguições e tinha todas as liberdades e todas as autoridades possíveis para fazer essas perseguições. Em uma dessas jornadas, deslocando-se para Damasco, em busca de cristãos perseguidos, Saulo foi surpreendido com uma grande luz no meio do caminho. E essa grande luz, que deixou completamente sem visão, a ponto de cegá-lo, foi acompanhada de uma voz que perguntava para Saulo: Saulo, por que me persegues? Era a voz de Jesus. E Saulo, diante do incrível magnetismo de Jesus, da capacidade imensurável de Jesus de envolver todos aqueles que se aproximavam dele, se sentiu literalmente entregue ao amor e à energia de Jesus. Quando isso aconteceu, Saulo, mesmo sem enxergar, pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Então, olha o que é que acontece com um perseguidor implacável dos cristãos. Diante da energia e da maravilhosa concepção de vida, de amorosidade, de ação, de paz e de harmonia de Jesus, se entrega literalmente aos desígnios de Jesus. E aí muitos questionam, por que Jesus escolheria Saulo para essa missão evangelizadora? Por que escolheria Saulo para levar adiante a sua missão de paz? Porque via em Saulo alguém muito perseverante, alguém muito consciente do que fazia. Se ele foi tão implacável na perseguição dos cristãos, certamente seria implacável na boa nova, no levar a palavra de Jesus pelo mundo afora. Saulo, portanto, passou a ser o vaso escolhido por Jesus. Entra até Damasco, sem visão, e lá, orientado por bons espíritos que já sabiam que isso ia acontecer, é recuperada a sua visão e ele passa a fazer uma nova jornada na sua vida. Aquele que era um doutor da lei, que era respeitado por todos, que tinha, dentro da sociedade que ele vivia, um patamar muito elevado, como poder e dominação, se entrega à lição amorosa de Jesus. Agora imagine um doutor da lei que fez tudo isso, comungado com os fariseus, e aí de uma hora para outra tem uma nova percepção e passa a defender os ensinamentos de Jesus. Sofreu muitas perseguições, muitas prisões, muitas surras, muitas humilhações. Mas em nenhum momento Saulo deixou a sua missão. E quando Saulo passa a se entregar a esta nova concepção de vida e amorosidade, ele deixa de ser chamado de Saulo e passa a ser chamado de Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, conhecido por todo o cristianismo redivivo como um nome, um expoente de todo o cristianismo. Então, Paulo tem essa entrega total à missão de Jesus e passa a fazer isso com toda amorosidade. Não foi de uma hora para outra que Paulo se sentiu pronto para fazer isso, para colocar em prática todos os seus ensinamentos. Para que a gente possa ter uma ideia, Paulo passa 3 anos no exílio, passa 3 anos no deserto de Dan. Nesse período, ele faz, dentro dele mesmo, vamos dizer assim, um estudo de toda a sua vida, uma reflexão, um mergulho no seu interior, buscando todas as suas verdades, buscando todos os seus objetivos. Quando ele se sentiu preparado, é que ele volta e começa a fazer essa missão de passo a passo, de grão em grão, de tijolo a tijolo, mostrando para todos os lugares que ele ia que Jesus era o maior, que tinha a capacidade amorosa de aproximar os inimigos, de ensinar a perdoar, de ensinar a amar. Viajou muitos quilômetros. A história nos conta que Paulo, a pé, andou mais de 20.000 quilômetros. Atrás de quê? De fazer ecoar a mensagem de Jesus.
São inúmeros os lugares que Paulo frequentou. Antioquia, Chipre, Ásia Menor, Macedônia, Grécia, todos aqueles lugares da região da Palestina, todos aqueles lugares que a gente pudesse imaginar que existisse algum grupo social, Paulo ia até lá. E fim dos seus dias, chegando em Roma, aonde, todos nós sabemos, foi vítima do imperador César, que mandou matar literalmente Paulo. Mas a morte dele não foi nenhum tipo de perca, porque na hora de retornar à pátria espiritual, ele estava lá sendo esperado por nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Então, Paulo foi escolhido porque ele teve essa inspiração, essa capacidade de entender o lado da caridade. E a gente muitas vezes confunde caridade simplesmente com o aspecto material. E a caridade ela é muito mais profunda do que isso. Então, quando Paulo traz para todos nós as marcas do Cristo, ele ensina para cada um de nós que nós somos capazes de sermos multiplicadores da mensagem de Jesus. Mesmo sendo decapitado, Paulo literalmente deixou suas marcas, né? Então, quando a gente busca dentro da literatura, quer seja da doutrina espírita ou qualquer outro tipo de literatura que você vai buscar nos evangelhos, você vai encontrar a importância de Paulo durante todo esse projeto que Jesus trouxe para colocar para dentro de nós, esse lado da espiritualidade. Quem quiser ter a oportunidade, que tiver a oportunidade de ler um livro da história de Paulo, Chico Xavier fez a psicografia de um livro fantástico, Psicografia de Chico, escrito pelo Espírito Emmanuel, que é maravilhoso, né? Mostra toda a saga de Saulo, a transformação para Paulo, o encontro com os apóstolos, a casa do caminho, a sua paixão, Abigail. Então, quem se interessar por esse tipo de literatura, nós temos aqui na biblioteca. Essa introdução era necessária porque o tema é a caridade vista sob os olhos de Paulo. Para eu poder falar da caridade na visão de Paulo, eu precisava ter uma noção de quão importante foi Paulo no movimento do cristianismo redivivo. E aí a gente pode até perguntar, para começar a nossa conversa, o que seria caridade? E aí muitas pessoas iriam responder, caridade vai ser a gente sair dando esmolas, a gente dar comida aos necessitados, a gente dar abrigo aos desabrigados, a gente oferecer medicamento aos enfermos. Isso é uma forma de caridade? Certamente. É uma caridade. A caridade material. Porém, caridade é algo mais profundo. A caridade ela passa por outros aspectos que não somente dar aquilo que nos sobra. É muito mais do que isso. Muitas vezes a maior das caridades não é feita com o recurso material que nós temos, com a conta bancária que nós possuímos. Muitas vezes a caridade maior é o nosso ombro amigo, é o nosso sorriso, é o nosso apoio, muito mais importante do que essas situações que foram aqui citadas. E Paulo, na sua sabedoria, no seu crescimento, na sua grandeza como espírito, trouxe para nós uma série de textos que nós conhecemos como epístolas ou cartas, que Paulo, por não ter mais capacidade de visitar todos os lugares que ele visitava, ele começou a escrever. E dentre essas cartas, nós destacamos uma que Paulo escreve aos Coríntios. E ele traz nessa carta, falando da caridade como um amor puro, traz nessa carta falando da caridade como um sentimento que supera todas as nossas dificuldades. Eu vou tomar a liberdade de ler essa epístola, porque ela é muito bonita. Ela começa lembrando uma música de um grande compositor brasileiro que já desencarnou, chamado Renato Russo, e que nos anos 80 pegou uma parte da carta aos Coríntios e gravou com uma grande cantora brasileira chamada Ângela Maria. E a música começava exatamente com a carta aos Coríntios, essa frase: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se alegra com a injustiça, porém, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, porém,
Ainda que haja profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas, cessarão. Ainda que haja ciência, desaparecerá. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Certamente, quem escreve um texto como esse está muito inspirado. Existe, certamente, a presença inequívoca de bons espíritos próximos a Paulo para escrever um texto como esse. Então, quando Paulo traz para nós a transcrição do que é caridade, ele diz assim, ó, não adianta ser belo se você não é caridoso. Você precisa ter a mudança íntima. A maior das caridades, ela começa dentro de nós. Quando Paulo abandona tudo e vai para o deserto, e lá passa 3 anos, ele cita, inclusive, que ele está despojando de roupas velhas e colocando o que ele chamou de roupa nupcial. Em outras palavras, uma maneira metafórica de falar, Paulo dizia assim, eu estou me preparando para receber aquilo que supostamente eu tenho direito a receber, que é o amparo de Jesus, que é a intuição dos bons espíritos, que é a missão que se assumiu no momento que se colocou em prática o cristianismo redivivo, que precisava tanto de Paulo. Então, quando Jesus dá a Paulo essa oportunidade, e quando Paulo traduz aos coríntios o que é a verdadeira caridade, ele mostra-nos em vários aspectos que Jesus mostrou em outros lugares, em outras frases, que a gente pode fazer a caridade, mas a maior caridade ela começa conosco. A maior caridade que nós podemos fazer ao outro é nos modificarmos. De nada não adiantará eu tentar ajudar os outros se eu inicialmente não conseguir me ajudar. Eu não posso ajudar ninguém sem antes resolver as minhas mazelas morais. Eu não posso ser porto seguro de ninguém se eu vivo num mar revolto. Eu preciso me acalmar, eu preciso acerenar o meu coração. Quando ele fala assim, sem amor, a palavra será como o sino que tine, fará barulho. Então ele não vai causar modificações. Faz muito barulho. É como faziam os fariseus na época de Jesus. Os fariseus tinham esse hábito, né? Cultos exteriores, muita pompa, muita coisa, quando na verdade não trazia nos seus corações nenhuma dessas virtudes que supostamente eles apresentavam para as pessoas. E aquele comportamento dos fariseus há 2000 anos atrás existe hoje. Rituais litúrgicos, cerimônias fantásticas, lugares que mais parecem fantasia, né? Isso não significa em nada o amor que Jesus espera que a gente tenha pelos nossos irmãos. Quando Jesus fala, vai Pedro e constrói a nossa igreja, ele não está mandando levantar paredes. Essa igreja é a nossa modificação interior. Então, se eu consigo ver isso, eu consigo entender que Jesus, nesse caso, queria que nós entendêssemos os nossos sentimentos, que nós tivéssemos a capacidade da empatia de sentir a dor do companheiro ou companheira e tentar fazer disso um ensinamento espiritual. Obviamente, a gente não tem a capacidade de entender ainda até que ponto essa caridade é capaz de mudar a nossa vida. Porém, todos os dias que Deus nos oportuniza, é uma oportunidade ímpar de se modificar. Vamos nos modificar. A gente vai ser cobrado, certamente que iremos ser, porque quando a gente conhece os ensinamentos de Jesus, mais nós seremos cobrados. Quanto mais nós soubermos, mais nós seremos cobrados. E aí a gente vai entender uma série de situações. A maior das virtudes é a caridade. E a fé não é sinônimo de caridade. Porque sem obras, a minha fé é estéril, é uma fé morta. Não adianta, eu preciso ajudar, eu preciso aprender a me doar. Até mesmo em outros evangelhos, outras citações de apóstolos de Jesus, nós vamos encontrar estas percepções. Tiago, por exemplo, fala, em uma das epístolas que ele também escreveu, que por mais fé que tivermos em Deus e em nossas forças, nada seremos se não tivermos caridade. A caridade que a mãe tem para com o filho, a caridade que o patrão tem que ter para com o seu empregado, a caridade que um irmão tem que ter para a sua irmã, tudo isso. A caridade ela abrange uma série de comportamentos e circunstâncias. A gente não pode ficar limitado
Porque por muitos de nós, apesar de sabermos que acreditam que a crença inabalável é capaz de fazer modificações, não basta crer. Porque crer, qualquer um pode crer. Não vamos confundir crença com fé. Crer, qualquer um acredita. Eu creio que essa lâmpada está acesa. Isso é crença. E o que é fé? A fé é muito mais do que isso. Quando, por exemplo, eu sei que não posso modificar alguma coisa e eu entrego ao Pai. Isso é fé. Pai, eu não consigo mudar essa situação, eu tenho que ter resignação por não poder modificá-la, mas eu acredito que o Senhor poderá me ajudar. Isso é fé. Fé é acreditar que eu posso superar a dor de uma perca, que eu posso superar uma enfermidade física, um desamor, uma perca material, tudo isso é fé. E aí, o que a gente pode fazer? Se a gente não entender que a nossa crença ela é capaz de modificar as coisas, mas sem uma fé com obras eu não vou poder ir a lugar algum, aí eu não vou poder entender o conceito de caridade. Crença, fé, esperança, empatia, solidariedade, ajuda, doação. A gente tem que ter tudo isso conosco. Se nós não nos ajudarmos, se nós não conseguirmos ser bons exemplos, nós não estamos sendo caridosos. Não adianta eu comprar várias cestas básicas, distribuir para aqueles que estão famintos. Isso é louvável, sem dúvida. Mas com qual interesse? Eu fiz isso por dor na consciência? Eu fiz isso por buscar me destacar na sociedade em que eu estou inserido? Ou eu fiz isso de coração? Eu fiz isso porque eu queria ajudar um irmão. Sem o sentimento, sem a pureza das intenções, não existe caridade. É impossível ser caridoso sendo orgulhoso. É impossível ser caridoso sendo invejoso, porque esses sentimentos não se coadunam, não possuem liga. É impossível ser caridoso se eu estou com o meu coração repleto de raiva, de ira, de vontade de me vingar de alguém, de maltratar alguém, de fazer com que alguém tenha problemas futuros. É impossível praticar caridade assim. Dar esmolas é importante, sem dúvida. Porém, dar as esmolas também é um gesto de caridade que, se você não tiver a capacidade de entender a necessidade daquele irmão que se encontra precisando da situação, do aspecto material, você vai deixá-lo em situação muito pior. Porque muitos, quando oferecem uma ajuda, essa ajuda ela é precedida ou ela é seguida por uma conduta de cobrança ou de imposição. Vê se não faz mais isso. Não vá beber. O que é que você vai fazer com o que eu estou lhe dando? Que é isso? Que ajuda é essa? Você está ajudando ou você está se sentindo bem porque está humilhando um irmão que está numa situação adversa? Ó, vou te dar esse dinheiro, mas não vai fazer isso ou aquilo. Ou, você não deu? A partir do momento que você doou alguma coisa, não cobre o que ele vai fazer. Pare de ser fiscal do outro. Até parece que nós temos a condição de fiscalizar alguém se nós somos intimamente, na nossa existência, participantes de muitos erros. Então a gente não pode julgar ninguém. E isso não é caridade. Essa doação que a gente está fazendo aqui depende muito da intenção. Qual é a minha intenção? Essa é a minha intenção. Minha intenção, eu quero te ajudar. Ótimo. Qual é a minha intenção? Eu quero dar uma lição de moral. Lê do engano. Você é muito infeliz se você fizer isso. Doação material, ela é importante? Claro que é. Mas não deixe aquele que está precisando sofrer mais do que ele já está sofrendo. Ajudar um necessitado é tão bom quando a gente ajuda alguém. O mais favorecido é aquele que ajuda, né? O mais feliz é aquele que doa. O mais feliz é aquele que doa. O mais feliz é aquele que consegue entender a dor do outro e consegue, através da sua empatia, trazer um pouco dessa dor, dividir esse fardo. Nós não somos responsáveis pela dor do outro, mas quando nós somos, nós vamos recolher dentro do nosso interior muitas mágoas e ressentimentos. Quando eu sou a fonte da dor do outro, certamente a lei de causa e efeito vai bater a porta e vai me cobrar. Não é a lei do homem que muitas vezes falha, mas que é necessária. É a lei divina. O Pai sabe o que é que a gente faz, o que é que a gente pensa. Então, não vamos ajudar ninguém com ar de superioridade, com cobranças, com julgamentos. Não façamos isso, tá? E não vamos doar simplesmente aquilo que a gente não quer mais. Ah, Vanco, você usava a calça 42, eu aumentei uns quilinhos, agora eu estou usando 46. Agora eu posso dar minha calça 42. Quer dizer, então, que você só vai doar
depois que não te serve. Isso é doação ou você está querendo desocupar o seu guarda-roupa? É muito bom a gente analisar as nossas intenções. É muito bom a gente ficar atento com relação a isso. E também outra coisa, o amparo que a gente tem quando doa é um alívio para as nossas dores. Existem algumas dores que são imensuráveis. A dor de a perca de um ente querido, a dor da saudade dos entes familiares, ou a situação de enfermidade física de algum parente nosso, tudo isso nos corrói literalmente. Mas nós estamos fortalecidos espiritualmente, quando nós estamos fortalecidos, a gente entende que nada é por acaso. Nós estamos aqui na Terra numa simples passagem. A nossa vida não é aqui. A nossa real vida, a nossa real existência é no mundo espiritual. Aqui é uma grande escola, onde a gente repete algumas lições que nós não aprendemos, retificamos condutas inadequadas, ratificamos valores que a gente conseguiu angariar e voltamos para o mundo espiritual. Queira Deus que no retorno à casa, isso nós vamos ter, sejamos recebidos por aqueles que nos amam, com um sorriso no rosto dizendo assim: você cumpriu bem a sua missão. Você foi um bom pai, você foi uma boa mãe, um bom companheiro ou companheira, um bom patrão, um bom empregado, um bom amigo, um bom irmão. Então, tudo isso faz parte de um contexto, porque quando a gente está lá no mundo espiritual, a gente faz um acordo. Ficou acordado que eu vou para a Terra fazer assim, assim, assim. Porém, muitas vezes a gente dá umas deslizadas, né? E esquece que foi acordado, que foi combinado, que foi colocado como sendo o objetivo nosso aqui. E quando a gente consegue isso, a gente volta para casa, para o mundo espiritual, certamente nós vamos ser recebidos muito bem. E essa doação que a gente sempre fala aqui, essa doação desinteressada, ela deve brotar de nossos corações. Eu não preciso ser caridoso porque o outro precisa ver eu ser caridoso. Não é assim que se faz. Não se faz necessário fazer uma caridade e colocar em todos os canais de comunicação, nas redes sociais e coisa que o valha. Isso não é caridade, isso é autopromoção. E aí você não precisa cobrar mais nada. O seu momento você já teve. Nossa, tive milhares de curtidas porque eu comprei algumas cestas básicas. Então não cobre de mais ninguém. Você já teve o seu momento. Você trocou as cestas básicas não por um sentimento de amorosidade e de reconhecimento daquele que você ajudou. Você queria holofotes, já teve. Então não pede mais. Antes, mas também eu vejo o aspecto, toda a vida que eu vou falar sobre caridade, existem alguns que não agradecem quando a gente é caridoso. Aí eu te pergunto, você faz a caridade para alguém esperando o agradecimento? Não são todas as pessoas que são gratas. Você não aprendeu isso ainda? Nós estamos cercados de pessoas gratas? Não. Muitas vezes nós cobramos, queria um sentimento de gratidão. Não adianta, não precisa. Quem precisa saber daqueles atos benéficos da nossa parte, cuja ação foi com intenção de ajudar, é o Pai. Jesus sabe. Deus sabe. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações. Então, por pior que seja a situação que alguém esteja envolvido, por maior que seja a dor de alguém, a gente pode ajudar. Mas eu não sei o que falar. Quem disse que você precisa falar? Quando a gente perde um ente querido, não precisa falar nada. Um amigo que chega e fica do nosso lado já é o suficiente. Ele está demonstrando ali que está dividindo aquela dor conosco. É assim que a gente chama de caridade. Essa é a verdadeira caridade. Por isso que a gente precisa se despir dessas roupas antigas, todas marcadas por sentimentos ou mazelas morais que a gente traz de muito tempo atrás. Precisamos nos libertar das nossas mazelas morais para podermos realizar verdadeiramente a caridade. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai evoluir moralmente. E a nossa evolução moral, ela é lenta. Nós não conseguimos dar saltos. A evolução moral, ela é passo a passo. A médio e longo prazo. Então, nós sabemos que somos todos irmãos, temos como objetivo evoluirmos moralmente. Intelectualmente também. O ideal era que ambos andassem juntos, nem sempre andam. Mas se a gente consegue fazer isso, nós seremos esteio de muitos que estão próximos a nós e que conseguirão captar isso. A doutrina espírita ela consegue nos mostrar isso. Nos mostra que o amor nos liberta, que o ódio nos aprisiona. Não vá ficar guardando
dentro de você sentimentos de raiva ou de ira ou de vingança de alguém, você vai trazer essa pessoa para você, vai colocar uma algema no seu braço, vocês vão ficar andando para cima e para baixo. Não queira isso para você. Não queira. Você tem que se aliar aos bons sentimentos, à bondade, à solidariedade, à empatia, à caridade. É isso que você tem que fazer. A verdadeira caridade não traz esses traços de pequenez, né? De vontade de fazer o mal com alguém. Muito pelo contrário. Ela nos dá resignação, ela nos dá capacidade de discernimento, a possibilidade de avaliar as coisas de uma maneira correta. Tudo isso a gente consegue. E as dificuldades vão continuar acontecendo na nossa vida, todos os dias, obviamente, e a gente precisa aprender a superá-las. Quando a gente consegue fazer isso, de forma prudente, colocando em prática tudo aquilo que Jesus espera de nós, as coisas começam a se acomodar e dar certo. Por que a gente citou Paulo aqui desde o começo da nossa conversa? Porque Paulo passou por uma situação que a gente não imagina. Ele sofreu muito. Ele abriu mão de toda uma estrutura que já estava pronta, né? Tudo à sua disposição, respeitado pela sociedade, condições financeiras favoráveis, poder, domínio, né? Era um sujeito que tinha tudo e abriu mão de tudo para sair nessa peregrinação em nome da mensagem amorosa de Jesus. É muito comum hoje a gente encontrar as pessoas procurando sua felicidade dentro das conquistas materiais do presente. E essas pessoas sofrem tanto, sabe por quê? Porque os prazeres que são obtidos através dessas conquistas materiais, que muitas vezes são colocados como referência de vida, eles duram muito pouco. Nossa, você é muito feliz quando comprar um carro novo. É mesmo? Vai ser feliz quando comprar um carro novo? Quanto tempo esse carro vai ser novo? Bem pouquinho, né? No instante vai sumir aquele cheirinho do plástico, né, Zé Maria? O cheirinho do plástico novo. Eu só vou ser feliz quando eu comprar isso, aquilo, outro. Pare de colocar como referência de sua vida felicidade quando você adquirir essas coisas. Diga assim, serei muito feliz quando sentado à mesa com os meus filhos, ou a minha filha olhar para mim e dizer assim, pai, eu te amo. Nossa, isso é ser feliz. Isso é ser feliz. Então, quando a gente consegue perceber estas concepções, a gente passa a sofrer menos. Quando a gente não é escravo das paixões do mundo material, a gente não sofre. E adianta sempre a gente falar isso. Quero conquistar alguma coisa, mas a que custo? O Pai ensina, Jesus ensinou. Você pode conquistar no mundo material os aspectos materiais, a gente precisa deles. Mas a que custo? Faça tudo sem prejudicar o outro. Não queira a ascensão de sua vida à custa do sofrimento e da dor do outro. Não vale a pena. Não vale a pena. E a gente precisa entender que o mundo espiritual ele tem planos para nós, ele tem estratégias para nós. Muitas vezes é que nós esquecemos o que foi combinado. Nós nos comprometemos a fazer alguma coisa e chegando aqui na Terra a gente esquece o que tinha que fazer. Na verdade, o planeta Terra para nós é uma grande escola. Aqui é uma grande oportunidade. Já pensou? Que grande lição a maternidade, a paternidade, o viver a dois, né? Um desafio diário. Então, essas situações, a gente precisa entendê-las, voltar à casa espiritual e dizer assim para o pai, missão cumprida. Eu ia causando a dor de alguns irmãos meus, mas eu tentei, me resignei, me coloquei numa situação de inferioridade num determinado momento e evitei de causar a dor e o sofrimento de alguém. Isso é maravilhoso. Quando a gente se irrita por alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é perder a razão. Alguém irritado não consegue resolver nada. Paciência e sensatez são itens vinculados diretamente à caridade. Ser paciente, ser sensato, ter senso crítico, ser justo, tudo isso é forma de ser caridoso. Devemos lembrar sempre isso, a justiça divina vai nos acompanhar. Nem sempre a justiça dos homens fará aquilo que a gente espera. Nem sempre. Mas não se preocupe, o Pai sabe o que faz. Tudo tem sua hora. E aí saber esperar também é uma forma de caridade. Ampliar o nosso conhecimento espiritual, estudar. Ter vocês aqui numa segunda-feira como hoje, isso é maravilhoso. Porque quando a gente vem até a casa espírita, as nossas energias, elas certamente são reequilibradas. O passe, a água fluidificada, a palavra do Evangelho. E essas palavras não são suas, nada aqui é meu.
Eu sou um simples carteiro, como diria o Chico Xavier. Palestrante de uma casa espírita é um simples carteiro que traz uma mensagem de alguém que sabe muito mais do que todos nós aqui. Somos um simples instrumento. E é isso que a gente tem que ter. A possibilidade de sermos estes instrumentos na missão do Cristo. Como? Eu não vou sair na casa de todo mundo para ficar falando, eu não tenho tanta facilidade de falar. Não precisa. Nós podemos ser os multiplicadores do Cristo com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, com os nossos gestos. É assim que a gente tem que ter. Eu vejo nas redes sociais muitos irmãos de grandes corações que se sentem envolvidos por questões que não são nem um pouco válidas e discutem com outros irmãos, brigam, entram num ambiente de uma energia densa. Não faça isso. Uma forma de caridade é não polarizar discussões. Guarde sua opinião se sabe que o outro não vai ser feliz com ela. Tenha a sua opinião, mas não discuta. Porque nesse momento nós não precisamos de gritos. Nós precisamos de sensibilidade, de saber calar na hora de calar. É assim que a gente tem que fazer. A gente não sofre. A gente não vai sofrer. Ver um irmão brigando com outro irmão por causa de determinados assuntos que não levam a nada, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser colocado na balança. Vamos procurar a caridade nesse sentido, do esclarecimento. Nesse momento, o que é que o planeta Terra precisa? Precisa de conflito? Nós não precisamos de conflito, nós já temos muitos. Nós precisamos de equilíbrio. Nós vivemos hoje numa atmosfera muito densa. Por quê? Porque as pessoas ficam o tempo inteiro discutindo assuntos que não deveriam discutir. Nós estamos, durante um processo pandêmico, perdendo entes queridos. Nós já estamos há praticamente 20 meses nessas condições. Mas nada é por acaso. Já estamos passando por isso. E se alguém não conseguiu tirar nenhuma lição desse momento difícil, é lamentável. Porque o momento que a gente atravessou durante esses 20 meses serviu para a gente se aproximar mais da nossa família, valorizar mais o relacionamento que a gente tem com os nossos amigos, se aproximar dos nossos filhos, dos nossos esposos e mulheres. Isso é muito válido. Tá? Repensar a nossa conduta, saber o que é que a gente tem feito ou deixado de fazer. Tudo isso é oportunidade que Deus nos dá e que Jesus fortalece. Se a gente continuar nessa seara, buscando bondade, praticar o perdão, sendo caridoso, sendo atencioso, tendo sabedoria, sendo decente, as coisas irão acontecer da melhor maneira possível para nós. Paulo sempre diz assim, vamos buscar na prática da caridade esclarecimento, fortalecimento e equilíbrio. Vamos buscar na prática da caridade mudança íntima, humildade, talento, obras, exemplos, dignidade. Vamos buscar na caridade bondade, perdão, paciência, resignação, sabedoria, justiça, amor. É isso que a gente tem que fazer. É difícil essa missão? Dificílima. Se não fosse difícil, a gente não estava aqui tentando aprender, né? Então, esses atributos morais que cercam, que orbitam a caridade, eles precisam fazer parte da nossa vida. E nós somos capazes de nutri-los. Nós somos capazes de fazer com que eles cresçam. Depende de nós, né? Se a gente colocar isso na nossa cabeça, a gente vai entender que através da fé, da nossa esperança, da nossa capacidade de entendimento, a gente pode fortalecer esse nosso lado caridoso. E não precisa falar para ninguém que tu vai fazer alguma coisa. As pessoas notam, as pessoas observam. Algumas religiões, aqui por uma questão de ética não vou citar, dizem que a nossa salvação está dentro das próprias igrejas, né? A salvação está aqui dentro da nossa igreja. Jesus está aqui na nossa igreja. Eu tinha um amigo que dizia assim para mim, Vanques, vamos lá na nossa igreja que Jesus está lá. Eu disse assim, mas ele está lá no centro também. Ele está lá no centro também. Eu vou na sua igreja, mas saiba que ele está lá também. Onde nós estivermos falando de Jesus, ele vai estar presente. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode ser aqui, pode ser na igreja evangélica, católica, lá na casa daquele que não tem Deus no coração, mas ele não é abandonado, porque o Pai não nos abandona. Então, ele vai estar presente em todo lugar. E se a gente sabe disso, a gente volta a citar uma coisa que a doutrina espírita traz com muita ênfase. A salvação não está dentro do espiritismo. É dentro da caridade.
Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier falava isso ininterruptas vezes. Fora da caridade não há salvação. Não basta não fazer o mal, eu preciso fazer o bem. Se a gente lembrar que Jesus dizia, ame a Deus, ame o seu próximo, deseje para o outro aquilo que você deseja para você. O maior mandamento, fiz uma palestra aqui, fiz uma palestra ontem falando desse assunto. O maior mandamento. Faça aos outros aquilo que você desejava para você. Seja paciente, seja amoroso, seja acolhedor. Os ensinamentos do Cristo, eles estão aqui para nos ajudar. Estão aqui há mais de 2000 anos. E a gente insiste muitas vezes em fazer algumas coisas erradas. E não necessita que você tenha um vínculo direto com nenhum tipo de religião. Gandhi, grande líder indiano, que levou o seu povo a uma grande conquista, que foi se libertar do jugo dos ingleses, nunca levantou uma arma para combater a Inglaterra. Nunca. Nunca. A sua mensagem era de paz. Gandhi, no espírito de luz, citou certa vez que se toda a liturgia, todos os livros no que se refere ao cristianismo fossem destruídos, não sobrasse mais nada, sobrasse o Sermão do Monte, a gente não tinha problema, a gente não estava perdido. E dentro desta concepção que Gandhi cita, ele diz, olha, não se perde nada quando você tem mensagens como esta. E quando a gente cita mensagens amorosas como esta do Sermão do Monte, a gente não pode esquecer dessa carta que eu acabei de ler aqui para vocês, que Paulo fez aos Coríntios, né? As epístolas que ele tanto bem escreveu. O texto de Paulo fala sobre amorosidade, o texto de Paulo fala sobre amor. Então, quando Paulo desencadeia, através de uma linguagem poética, todas essas mensagens, certamente não sai apenas do seu coração, influenciado por espíritos superiores que literalmente ditaram muitas coisas para ele, né? Quando ele fala assim, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, sou como um metal que soa, ou como um sino que tine. Não vou só nada mais do que fazer barulho. Eu preciso gerar modificações. Eu preciso mudar. E para mudar eu preciso inicialmente me conhecer. Vamos lá na Grécia, né? Lembrar da famosa frase, né? Precisamos nos conhecer, né? Conhece a ti mesmo. Precisamos nos conhecer. Não consigo modificar o outro se eu não conseguir me modificar primeiro. Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de olhar para o nosso interior e descobrir que nós somos capazes de ajudar, tudo muda na nossa vida. Todas as vezes que a gente conseguir enxergar aquela pessoa na rua que se sente invisível e que a gente para ajudar, certamente ganhamos o nosso dia. Passar por uma pessoa que está sentada na mesa da calçada, jogada, sem nenhuma perspectiva, e você ter a grandeza de parar, olhar para essa pessoa e dizer assim, o que você precisa, meu irmão? Aquele que está sentado ali certamente vai ser ouvido através de Jesus. Então, não faça caridade somente para mostrar aos outros, que isso não é caridade. Isso é autopromoção. Então, a gente pode fazer pelo outro aquilo que somos capazes de fazer. Nós somos capazes de fazer. Porque a caridade, ela está dentro de nós. Ela não exige muita coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar não sei o quê. Ninguém está pedindo para você comprar nada. Jesus tinha dinheiro para comprar alguma coisa? Não tinha. E foi tão caridoso, né? Então, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir mostrar que a caridade é impulsionada pelo amor, que pode estar desenvolvido dentro de mim, eu vou sofrer muito menos. Se o amor impulsiona a caridade, eu não posso querer ser caridoso se eu guardo dentro de mim rancor, se eu guardo dentro de mim ódio. Eu vou ser um caridoso estéril. Não vou conseguir fazer nada. Existe uma passagem aqui da Carta aos Coríntios que diz assim, e se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até a ponto de transformar montanhas. Aqui a gente tem um vínculo com a doutrina espírita muito parecido, a gente cita muito isso, com a mediunidade, né? Irmãos que têm essa capacidade de contato com o mundo espiritual, fazer essa ponte e que não sabe fazer uso da mediunidade de maneira adequada. Capaz de fazer as coisas certas, através da caridade, eu sou uma máquina de edificações. Se eu não consigo isso, eu sou uma máquina de destruição. Vamos fazer sempre a caridade nesse sentido, em pequenos gestos de beneficência, em sorrisos, no ombro amigo, na possibilidade concreta de dizer, você não está só, conta comigo, eu estou junto contigo. E não sejamos caridosos somente com aqueles que amamos. Assim é muito fácil. Porque
se eu não conseguir fazer isso, eu vou sofrer, eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir pequeno na seara do bem. Caridade, ela é paciente. Ela espera o momento. E tudo tem o seu momento. Antes eu não sei quando é que eu vou fazer, quando é que eu posso ajudar. A oportunidade bate a porta. A oportunidade bate a porta. Em todas as situações que a gente vivencia, a gente vai entender que a caridade não tem pressa, que a caridade não é invejosa, que a caridade não aglutina determinado grupo de pessoas, ela tem braços abertos para todos nós. E aí, quando a gente aprende isso, a gente vai entender: caridade não é obra temerária. Caridade é obra de construção. E no momento que eu consigo fazer isso, eu sinto que a caridade é segura em si mesma, eu vou conseguir ser um porto seguro de alguém, eu vou me estruturar, eu vou me equilibrar e eu vou ser mais feliz do que certamente eu sou até o dia que eu tenho entendido isso de uma vez por todas. A caridade começa, portanto, dentro de cada um de nós. E ela não vai esperar que você seja tocado por ninguém. As mudanças que ocorrem conosco, elas não têm a ligação direta com fatores externos. Pode perceber, as nossas maiores modificações, elas sempre partem de dentro de nós. Somos nós que decidimos ser mais caridosos, ser mais amorosos. Somos nós que decidimos ser mais acolhedores com os nossos filhos. Somos nós que decidimos ser mais respeitadores com as pessoas. Somos nós que decidimos. Não são os outros que influenciam a gente. Eu não tenho capacidade de influenciar você. Você não tem capacidade de me influenciar. Porém, o seu exemplo vai me chamar a atenção. E eu vou ficar achando assim, olha, se deu certo para ele, talvez dê certo para mim também. A falta de iniciativa nos leva muitas vezes a ficar marcando o passo, sem sair do lugar. E a caridade, que é uma ajuda que não pergunta a quem, não aceita isso. A gente tem que começar e como andar de bicicleta. A gente vai continuar. Tem que ficar pedalando o tempo inteiro. Se você não age dessas formas, se você diz assim, eu fiz tanto pelo fulano, mas ele não reconheceu, estou muito chateado com ele. Você não foi caridoso. Você estava esperando um pagamento. Você queria o quê? Que ele saísse em cada casa assim, olha, a dona Maria é muito gente boa, me ajudou. Não, isso não é caridade. Caridade não é isso. Caridade é muito mais do que isso. A caridade tem dentro dela a sua própria verdade. E quando nós encontramos essa verdade, a gente passa a entender de uma vez por todas que nós somos um instrumento capaz de fazer. Nós temos muitos modelos de bons espíritos que demonstraram para nós a verdadeira caridade. Quando Paulo diz que a caridade tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, ele se refere a um grupo de espíritos em igualdade de condições a todos nós, que conseguiram galgar estágios mais elevados de espiritualidade. Por quê? Porque colocaram em suas vidas uma missão amorosa. Eu poderia citar aqui vários, eu poderia citar Chico Xavier, São Vicente de Paula, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo, poderíamos citar Gandhi. Então, uma série de bons espíritos que trouxeram para nós essa certeza. A gente chama a Constituição de Carta Magna. A caridade também é uma carta magna, né? A carta magna na caridade que nos traz item por item o que é que a gente precisa fazer, o que é que o Pai enviou para a Terra e disse assim, vai meu irmão, segue esse caminho, segue a luz. A gente não pode deixar o sentimento que nos envolve quando fala de caridade terminar na página 2. Não adianta você concordar com o que eu falei e depois que passar o portão de nossa casa, esquecer o que a gente conversou. Você precisa colocar isso em prática. Caridade se traduz no próprio amor. Caridade não cessa. Depois que a gente começa, a gente não vai parar mais, né? João Evangelista, uma certa vez, afirmou que Deus é amor e, por isso mesmo, a caridade jamais vai ter fim. Diante desta possibilidade concreta de sermos instrumentos multiplicadores, de sermos instrumentos capazes de praticar a verdadeira caridade, no desfazer dessa roupa antiga, repleta de vaidade, de orgulho, de ambição, e tirarmos e nos despojarmos dessa roupa velha e se tornar um novo homem, a gente é capaz de ajudar o outro. Quando cada um de nós fizer a sua parte, quando cada um de nós souber que somos aptos e temos condição de ajudar, as coisas vão se modificar. Parar de se preocupar com coisas que não são importantes. No momento que você tem 600 mil irmãos desencarnando, no momento de pandemia, tem coisa mais importante a se discutir. O que fazer com essas famílias? O que fazer para que isso não aconteça de novo?
Ao invés de ficar brigando, procurando pelo em ovo, discutindo para saber de quem é a responsabilidade. Não entre nessa batida. Nada vai se modificar através da raiva, do egoísmo, né? Da vontade de poder, etc. Não vá por aí. Coloque na sua mente o que Paulo colocou quando conheceu Jesus. Quando Paulo ficou literalmente cego com a luz de Jesus, ele fez uma pergunta que a gente tem que fazer na hora de dormir. Senhor, o que queres que eu faça? É isso que a gente tem que falar. Senhor, nos ajude. Faça com que a nossa vida tenha um significado, tenha um propósito. Que triste alguém que passar a sua vida e um livro com as páginas todas em branco. Não ajudou ninguém, não construiu ninguém, não ajudou na seara do bem, não propiciou um momento de alegria a ninguém, simplesmente passou. Ah, eu não fiz mal a ninguém, é pouco. Você tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem. Estenda isso, essa mensagem para o teu filho, para o teu companheiro e companheira. Jesus só espera isso de nós, mais nada. Só isso que ele quer, a verdadeira caridade. Eu queria convidar algum dos irmãos presentes para fazer a nossa oração. Aqui esse povo aqui da direita, ó, estão olhando aqui para mim, né? Até parece que eu enxergo, pessoal. Eu olho, eu só aponto, eu sou míope. Eu vejo vocês num grande borrão. Não consigo saber, não. Mas eu vi você, viu? Eu vi você. Então, que possamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, sentir essa luz que brilha nesse instante no nosso ambiente. E nós sabemos que essa luz vem de Jesus, Divino Mestre. E nesse instante ao qual levamos o nosso pensamento a Ti, te agradecemos pela mensagem que nos dá força e condições para continuar a nossa caminhada. Que possamos, Senhor, sentir nesse momento a Sua presença dentro de nós. Que possamos vibrar amor e paz para todos aqueles que sofrem, que necessitam de luz, de compreensão. Que as revoltas, Senhor, por muitas vezes não entenderem o processo natural da evolução, que todos nesse instante possam, Senhor, ter entendimento, que todos possam nesse instante ter um pouco de calma e paz nos seus corações para entender o processo. Jesus, Mestre maior, que nesse instante pedimos pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho, pedimos pelas pessoas que convivem conosco todos os dias, que possamos ficar em paz e ao retornar aos nossos lares, possamos sentir mais a Sua presença dentro de nós. Obrigada, Jesus, e que assim seja.